E aí, bom dia, como é que você tá? Você tem um dia muito abençoado, cheio da presença do Espírito Santo. Hoje eu quero falar contigo sobre a sutileza da obediência e o mal da desobediência. Não de forma escrachada, mas exatamente como a palavra diz, na sutileza. Hoje eu quero ler para ti, rapidamente, Samuel, né, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. E é uma história muito legal, vou tentar ser bem objetivo. Mas ele traz assim dois ensinamentos que eu queria compartilhar contigo hoje que eu acho que vão ser muito importantes, principalmente para quem é jovem e se vê no mundo cheio de vontades próprias, vamos dizer assim. Nessa história, quem é rei de Israel é Saul. Ele foi ungido por Samuel, que é um profeta, e foi colocado naquela posição por Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. O que é legal nessa história a gente vai ver aqui agora. Samuel disse a Saul, capítulo 15, versículo 1: Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Essa é uma ordem. Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Ameleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram, protegeu um povo lá que ajudou eles. E Saul derrotou os amalequitas, como foi ordenado, desde Avilá até sul, a leste do Egito. Prendeu Agag, que era o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Destruíram praticamente tudo que era imprestável e sem valor, de acordo com o conceito dele, mas o que era prestável e com valor não destruiu. Vamos entender. O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste, que era o profeta que tinha ungido ele, ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Aí, Saul estava abusando aqui, que é uma beleza. E que depois tinha seguido para Gigal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Felizão, não, eu fiz tudo certinho. Aí Samuel perguntou: Então por que eu estou ouvindo o mugir de gado e o berro de ovelhas? Aí o Saul respondeu: Rei, né? Os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Eu vou parar aqui rapidinho, vamos entender. Então Saul vem, ele recebe uma ordem. Ele vai cumprir essa ordem que foi dada a ele. Ele era rei, né? E estava vindo destruir um povo, destruiu esse povo, inimigo de Israel, pela força do Deus Todo-Poderoso. O que acontece? Ele, no meio do caminho, ele resolve ficar com os melhores carneiros e os melhores touros, ovelhas, carneiros e bezerros. Fora isso, ele decide fazer um monumento em honra de si mesmo, tá? E que depois tinha sido, enfim, depois ele tinha ido para outra cidade. Então ele resolve fazer uma coisa, descumprir a palavra e depois ele fazer um monumento em honra de si mesmo. Mateus, as pessoas hoje não fazem monumentos em honra de si mesmo, fazem si. Por exemplo, nas redes sociais. É uma auto-idolatria. É uma auto-idolatria. Você vê isso direto. Pode ser no feed, pode ser nos stories, onde você quiser. É uma outra forma de você fazer uma idolatria assim. E você esquece de tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Aí vamos continuar. Ele fala assim: os meus soldados tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E destruímos completamente o resto. Então Saul estava contra-argumentando contra uma ordem.
Dizendo, não, peraí. A gente foi lá, matou, foi show. Só que a gente só separou os melhores para poder colocar como sacrifício. Eu tô só te explicando. Imagina você chegando pro rei. Rei, entenda. É porque você me deu uma ordem e eu achei melhor Deus. Deus, eu achei melhor separar alguns para poder fazer o sacrifício. Não é mais razoável? Eu acho que você acabou errando na sua ordem. Saul está dizendo exatamente isso. Ou seja, o que Saul está nos dizendo aqui? Deus, eu quero ser Deus. É porque essa ordem que você me deu não faz muito sentido. Então, eu acho que é melhor você repensar, tá? E eu tomei uma decisão que foi mais inteligente. E aí Saul vem. Desculpa, Samuel. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Aí Saul disse, fale. E Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má. E disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que você não obedeceu? Por que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Aí Saul fala, ei, mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Não, Samuel não está entendendo, a gente foi ainda mais inteligente. Saul está dizendo isso. Samuel respondeu, o que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe. Aí Samuel fala, é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Aí Saul cai em consentimento, em consciência. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. E aí aqui Samuel é bem ríspido, né? Ele fala, eu não voltarei com você. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. E aí, enfim, aí continua aqui. Mas eu vou parar aqui porque é o seguinte. Essa passagem é muito poderosa. Isso acontece exatamente na nossa vida. O que acontece? Saul quis ser Deus. Primeiro grande ensinamento que você deve anotar. E a gente quer ser Deus muitas vezes. A gente recebe uma palavra, uma ordem, um direcionamento e fala assim, não é bem assim não. Deus não quer desse jeito, Ele quer de outro. Ele não quer que eu vá lá e perdoe uma pessoa, Ele fala aqui na palavra, mas não é bem assim, é porque é diferente. O meu caso é diferente. O que você está fazendo? Você está desobedecendo uma ordem da palavra, você está desobedecendo uma ordem que foi dada para você por uma pessoa, às vezes, que é uma pessoa que recebeu uma palavra de Deus para te falar algo. E aí você faz malabarismos para poder se encaixar. Isso já aconteceu, imagino que já tenha acontecido com você, já aconteceu comigo, né? E aí você fala assim, não, agora eu vou ser Deus, porque eu entendi aqui que é melhor fazer desse jeito, que faz mais sentido, parará. Então, eu queria que você refletisse quantas vezes você deixou de cumprir ordens que foram dadas por Deus para a sua vida e quis ser Deus a ponto de desobedecer ao Senhor e assim impedir qualquer tipo de avanço na sua vida. Você consegue lembrar? Eu consigo lembrar aqui algumas. Então, é um momento muito importante para você refletir, porque às vezes você pode estar fazendo isso nesse momento agora também, pode estar perpetuando esse hábito. E isso te afasta completamente de uma comunhão com Deus, porque aí você está sendo o quê? Orgulhoso, arrogante. Você está querendo ser Deus, querendo tomar uma posição que é de longe a sua. Você é filho, você é a imagem e semelhança, mas de longe você tem qualquer tipo de poder que Deus tenha. Então você precisa se reconhecer quem você é nessa história. E existem muitas coisas que você não consegue compreender. Tô aqui gravando esse vídeo. Isso aqui é uma obediência a uma palavra, que eu tentei fugir também. E aí você precisa entender qual é a palavra que Deus tem te dado. Qual é a palavra que Deus tem te dado? Isso é muito importante.
Porque senão você vai estar perpetuando um hábito de arrogância, de orgulho, tentando seguir um caminho que não é o seu caminho, que muitas vezes é um caminho pior. Muitas vezes a gente não entende o que Deus quer para a nossa vida. Por exemplo, na verdade a gente não entende o porquê aquilo. Mas Senhor, por que eu tenho que fazer isso agora? Por que eu tenho que falar com essa pessoa? Por que eu tenho que começar esse projeto? Não dá muito para entender. Mas não é para você entender, é só para você obedecer. Não precisa entender para obedecer. Né? Quando um pai fala para um filho muito pequeno para não botar o dedo na tomada, o menino não entende naquele momento, mas o pai sabe que é por um cuidado. Ah, eu quero colocar, eu quero colocar, eu quero colocar. É a desobediência, que aí vai lá, coloca, toma um choque e começa a chorar. Pois é, não entende naquele momento. Só que aí o pai, na verdade, está fazendo algo por muito cuidado. Deus é exatamente desse jeito. Não é só desse jeito, mas é uma forma da gente tentar entender como é que Deus age na nossa vida. E o segundo grande ponto que a gente tem nessa história é que, além de Saul tentar contra-argumentar e tudo, ele né, tenta, nesse primeiro momento, contra-argumentar, tenta mostrar o ponto de vista, mas não tem ponto de vista. Porque ou você obedece ou não obedece. Então, hoje a gente está vivendo numa sociedade em que, basicamente, antigamente aqui, a gente tinha uma linha e existe. Passei da linha, voltei da linha. Ou seja, obedeci, desobedeci. Hoje é uma superrelatividade, né? Subjetividade, mais ou menos, né? E aí, tá errado ou tá certo? Mais ou menos, né? Nem errado nem é certo. Depende. Tá? Não existe isso, cara. Existe certo, existe errado, existe preto, existe branco, existe vermelho e azul, existe céu e terra. Então, a gente precisa definir, tá? A gente está vivendo algo que é uma falta de definição das coisas. E você precisa ter mantras, mandamentos, princípios, valores para poder seguir e obedecer. Palavras para seguir, ordens. Né? Senão a gente vive num caos de subjetividade. Então eu estou trazendo aqui para você um comando. Cara, até quando você vai ficar vivendo na subjetividade, relativização? Não é bem assim na minha vida, eu não tenho que fazer isso agora, esse projeto eu vou deixar para depois, essa pessoa eu vou falar depois, eu vou perdoar depois, eu vou ajudar depois, servir depois. E aí, até quando? Não, é porque tal. Sempre tem um explicativo, sempre tem uma desculpa. Por isso que não tem avanço. Por isso que está travado. Então, o que eu estou querendo trazer para você é se conscientizar, mas está tudo bem. Porque aqui a gente não entra ainda na nova aliança. A gente não entra na nova aliança e na nova aliança existe um perdão infinito. Né? Deus é misericordioso em todos os momentos. Então, se você tem consciência sobre isso que está vivendo, se ajoelhe, Senhor, me perdoa por realmente estar sendo arrogante, orgulhoso, por não estar percebendo as bênçãos que tu já tem colocado na minha vida, as pessoas que tu tem colocado, as portas que tu tem aberto, mas eu estou num vitimismo. Vitimismo é isso, é um orgulho. É porque eu sou o menor, é porque... Quantas vezes os menores foram ungidos como reis aqui? Quantas vezes? Davi e Saul, os dois eram menores, pobres, ninguém imaginava que podiam ser reis. Então não é sobre você, é sobre o que Deus tem para a sua vida. Acabou, ponto final, esquece o resto. Então sai dessa posição de vítima, sai da posição de arrogância e orgulho de querer controlar tudo. Deixa Deus controlar, dominar e direcionar a tua vida. Porque aí sim você vai começar a viver o que você... Caraca, não sabia que era assim. Exato, porque você não é Deus. Entenda. Só que Deus é tão misericordioso que Ele perdoa, Ele sabe das suas falhas, sabe das minhas falhas. É enorme. Então a gente se arrepender de coração muda tudo. Mas aí você se arrepende para começar uma nova fase. E eu estou vindo aqui te conscientizar para exatamente começar uma nova fase. Novo projeto, novos relacionamentos. Uma coisa que Deus me incomodava muito, né? Então eu vou te trazer um exemplo para ficar mais prático. Que é o seguinte, não, mas é que eu estou focado aqui nos projetos, não dá para eu estabelecer muito aqui networking, né? Network. Ou seja, conhecer pessoas, entender, enfim, conhecer pessoas, se relacionar com pessoas. Quantas vezes meus projetos, trabalhos, enfim, foram destravados por conversar com pessoas, trocar ideias. E que às vezes eu fugia, várias vezes, exatamente por não querer me expor, tal, né? Aquela coisa de ser vulnerável, tô com essa dificuldade. Quantas vezes, cara? E aí você fica desobedecendo a ordem de Deus, porque Deus quer união. Ele quer, na verdade, que a gente esteja em conjunto. Ele realmente, várias vezes Deus abençoa projetos porque tem várias pessoas sendo abençoadas ali.
Se for só uma pessoa, ela tem muito poder, vira arrogante, orgulhosa e por aí vai. Então, eu comecei a perceber que eu estava desobedecendo a uma ordem. Fui procurar pessoas, fui procurar tomar café com amigos, sentar, cara, e aí, como é que estão as coisas? Deixa eu te ajudar, me ajuda aqui. E eu troco, buscar pessoas que têm conhecimento em tal área e tudo. É isso. Começar a obedecer uma ordem. Para evitar eu ficar travado, tanto em comunhão com o Pai, quanto os avanços em projetos de vida. Então, eu peço hoje para você que você se conscientize quais são as áreas que você está desobedecendo e comece de fato a peça arrependimento, né? Esteja arrependido de coração e comece aí uma nova fase. Eu tenho certeza que vai mudar muita coisa, muita coisa. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por cutucar o nosso coração e a nossa mente, para que a gente perceba onde que a gente está errando, onde que a gente está não sendo obediente a Ti, Pai, onde a gente está sendo arrogante e orgulhoso. Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, por nos perdoar, nos fazer trilhar o nosso caminho com a Tua misericórdia, porque sem isso a gente não poderia trilhar. Nós viemos aqui te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Pai, e te agradecer por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, na nossa mente, na nossa história, pela palavra de hoje, pelos ensinamentos de hoje, e que a gente possa colocar isso em prática na nossa vida, que a gente tenha coragem, vontade, garra de fazer isso acontecer, tomar as decisões que a gente precisa tomar, começar os projetos que a gente precisa começar, falar com as pessoas que a gente precisa falar, tomar as decisões que a gente precisa tomar. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pela respiração, por poder olhar, ouvir, por estar aqui presente contigo, Pai. Obrigado por essa comunhão e pelo teu amor incondicional e infinito. Hoje é um dia de mudança, Pai. Hoje é um dia de avanço. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bora pra cima.